Então vamos lá, abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 14. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 ao 14. Ezequiel 37, versículo 1 em diante. Se você está sem Bíblia, você pode estar acompanhando o Data Show. Se você está com a sua Bíblia em mãos aí, por favor, abra. Ezequiel 37, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos em vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe assim, o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E eu porei em vós o meu espírito, e viverei, e porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, e disse isso, e fiz, diz o Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, nessa noite aqui lida. Ó Pai, muito obrigado por este culto. Ó Pai, que o teu entendimento, a tua palavra possa entrar no mais profundo do nosso coração, pois cremos que a tua palavra é viva, é eficaz e penetra, ó Pai, até a alma, e que a tua palavra nessa noite, ó Pai, possa cumprir o propósito. Nos usa nessa noite, nós nos colocamos, nos sujeitamos debaixo da tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa falar aos corações, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido. Eu que nasci num lar evangélico, já vi muitas pregações sobre esse texto. E eu mesmo preguei poucas vezes sobre esse texto. Mas nesse mês de janeiro nós estamos falando aí sobre a Bíblia,
o livro dos livros. E o Senhor me colocou esse texto no coração para compartilhar nessa noite. E o que nós vemos aqui nesse texto? Primeiro nós precisamos de entender quem foi Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que nasceu dentro do cativeiro babilônico. Ezequiel foi um profeta que viveu no exílio babilônico. Israel perdeu a sua nação para a Babilônia, e Ezequiel exerce o seu ministério durante 10 anos, é levantado no 10º ano, do reinado da Babilônia sobre Israel. E Ezequiel é este homem que está dentre a multidão que foram para a Babilônia. O exército babilônico toma Israel e eles escolhem do povo de Israel jovens, doutores, homens muito bem conhecidos, muito bem requisitados, conhecedores de várias coisas, e tiram de Israel e levam para a Babilônia. E em Israel está uma catástrofe. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas de Jerusalém, e só resta ali em Jerusalém o povo mais pobre. Então, Jerusalém estava sofrendo muito. O templo tinha sido destruído, e é nesse contexto que Ezequiel se levanta como um profeta para profetizar sobre Israel, dentro da Babilônia. Ezequiel viveu na mesma época de Daniel. Nós temos também o profeta Jeremias, que profetiza antes um pouco de Ezequiel. Jeremias profetizou, ainda Israel estava na sua nação, ainda estava nos auges ali de vencer guerras. Porém, Jeremias se levantou profetizando que viria um tempo difícil para Israel, mas o povo não atentou para a voz do Senhor, e até que se cumpriu a profecia de Jeremias, e o povo é escravizado pelo povo babilônico, e é nesse contexto que o profeta Ezequiel se levanta. E o profeta Ezequiel se levanta para profetizar sobre Israel, porque eles estavam dessa maneira. Deus entrega palavras a Ezequiel para transmitir ao povo e responder essa pergunta: por que o povo foi aprisionado pela Babilônia? Por que o povo estava exilado naquela época? E Ezequiel, todo o seu livro, ele vai dizer que o povo estava em pecado. O povo tinha esquecido de Deus. O povo de Israel tinha levantado altares a outros deuses. E o nosso Deus não estava nem um pouco satisfeito com isso. E tudo que o povo de Israel estava vivendo estava pagando pelo mal que eles tinham feito, de ter esquecido de Deus, de ter esquecido da sua palavra. E no capítulo 37 nós temos aqui mais uma visão que Deus dá a Ezequiel para proferir ao povo. Ezequiel tem essa visão do vale de ossos secos, e uma coisa que nós precisamos de entender aqui, que isso é literário, não é literário, é uma visão. Ezequiel, não existia ali um vale de ossos secos, foi uma visão. Ezequiel estava fisicamente em algum lugar, e Deus toma Ezequiel em uma visão e mostra a ele esse vale de ossos secos. E o que Deus quer transmitir nessa visão? O que Deus quer ensinar nessa visão? O estado de Israel. O estado de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel estava totalmente morta. Quando Ezequiel chega e vê aquela visão de um vale de ossos secos, Deus estava dando uma notícia para ele: olha, esse é o estado de Israel. Israel está morto. Israel está pior do que morto, está um vale de ossos secos. Perdeu a esperança do povo de Israel, porque o povo se esqueceu de Deus, o povo esqueceu da palavra de Deus, e agora o estado que eles estão é de sequidão, o estado que este povo está é de uma vida morta, sem esperança. Todos perguntavam: Israel, como está? E eles respondiam: perdemos a esperança. Se foi a glória de Israel,
nós perecemos. E Deus dá essa visão a Ezequiel. E uma das primeiras coisas que nós vemos é que Ezequiel tem a visão, e no versículo 2 diz a palavra de Deus que o Senhor coloca Ezequiel a andar ao redor daquele vale de ossos secos, e Ezequiel faz uma constatação, que aquele vale de ossos secos era muito numeroso. O que quer dizer isso? Que aquele estado não era de uma pessoa, mas era uma multidão. E parece com os nossos dias hoje. Uma sequidão espiritual de muitos. Diz a Bíblia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós vemos hoje em muitas igrejas. É isso que nós vemos hoje no mundo, uma sequidão espiritual. Pessoas abandonando Deus, pessoas esquecendo da palavra do Senhor, e por isso morrem. Quando nós lemos essa passagem de Ezequiel, e você se pergunta, quem eu sou nesse texto? Eu, quando li esse texto, eu fiz essa pergunta, quem eu sou nesse texto? E talvez na nossa presunção, nós podemos falar, eu sou Ezequiel, que profetizou. Às vezes nós queremos dizer isso, eu sou o Ezequiel, que profetiza e se levanta um exército, aquele vale de ossos secos. Mas muitas das vezes, irmão, nós não somos o Ezequiel. Muitas das vezes nós somos o vale de ossos secos. Muitas das vezes nós fazemos parte deste numeroso vale de ossos secos. Muitas vezes a nossa vida espiritual está em sequidão. Muitas vezes a nossa vida espiritual está totalmente morta. Não existe esperança para nós. E a pergunta que eu fiz diante desse texto, eu quero fazer para você. Quem é você nesse texto? Quem é você nesse texto? Quando você olha para Ezequiel 37, quem é você? Talvez você é o vale de ossos secos, que precisa de um agir de Deus na sua vida, que precisa novamente da palavra do Senhor. E eu quero dizer que Deus tem todo o desejo de restaurar a nossa vida espiritual. Deus está interessado em tirar as nossas vidas dessa situação. Deus está interessado nisso. E a palavra de Deus diz que Ezequiel vê que é numeroso e esses ossos estão sequíssimos. Acabou a esperança. Quando a gente vai estudar um pouco sobre alguns conceitos, algumas ideias do povo de Israel, o povo de Israel cria que, ainda que uma pessoa estivesse morta, ainda havia esperança durante 3 dias do falecimento de uma pessoa, ainda haveria esperança para que aquela pessoa se ressuscitasse. Mas quando nós olhamos para esse texto, até para o povo de Israel acabou a esperança. Porque esse vale de ossos secos não está ali durante 3 dias. O entendimento que se passaram longos dias, talvez anos, a esperança se foi. Talvez nós podemos pensar, se houvesse ali carne ainda, se a guerra tivesse começado ali e caiu um grande exército e talvez estivesse respirando ali, talvez haveria esperança para esse vale. Mas o tempo passou, veio a sequidão, a carne não existia mais nos ossos, os nervos não existiam mais naqueles ossos, era um vale de ossos secos, sequíssimos. A força se foi, a esperança se foi, estava ao longo do tempo. Quem sabe nós estamos num estado espiritual há muito tempo de sequidão. Quem sabe você tem procurado Deus e não tem encontrado. Quem sabe você está nesse estado de vale de ossos secos há muito tempo. Talvez você pode até perguntar, há quanto tempo que eu não sinto a presença de Deus? Há quanto tempo que eu venho à igreja e não consigo
compreender e entender. Há quanto tempo eu estou vindo à casa de Deus? Eu sou batizado, mas a minha vida espiritual está totalmente parada. Talvez para você não há esperança. Mas Deus faz uma pergunta a Ezequiel no versículo de número 3. O Senhor pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Talvez para muitos a resposta seria não. Para o próprio povo de Israel estava dizendo: não há esperança para nós. Nós estamos mortos. Nós estamos exilados. Nós fomos subjugados pela Babilônia. Nós perdemos o templo. Nós perdemos a nossa cidade. Nós perdemos tudo que nós tínhamos de mais valor. Então não há esperança para nós. Mas parece que Ezequiel tem uma mente renovada. Porque Ezequiel responde ao Senhor assim: Senhor Jeová, tu sabes. Não há esperança humana para eles. Não tinha recurso do homem para ele, realmente não tinha. Aos olhos do homem não tinha. Mas Ezequiel parece que renova a sua mente, olha para Deus e diz: tu podes, Senhor. Se tu quiseres, o Senhor pode. Como aquele homem que chega diante de Jesus com o seu criado doente, enfermo, e Jesus queria ir na casa daquele homem, e ele diz assim: não, Senhor, não sou digno que você vá na minha casa, mas basta uma palavra que tu disseres, certamente o meu servo será curado. Basta uma palavra. Querido, eu não sei como é que está o seu estado espiritual, não sei como é que está a sua vida espiritual, mas eu quero te dizer que pode ser até impossível para você, mas eu quero te dizer, Deus pode. Deus pode agir na sua vida. Deus pode transformar a sua vida espiritual. Deus pode te tirar desse marasmo. Deus é capaz. E eu gostaria de ler um texto, olha o que Deus diz. Me parece que era isso que Ezequiel tinha no seu coração quando diz ao Senhor: tu podes. Veja o que a palavra diz lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 49. Deuteronômio capítulo 32, versículo 49. Perdão, versículo 39. Deuteronômio 32, 39. A palavra de Deus diz assim: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Quando Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, pode esse vale de ossos secos viverem? Ele tem em mente isso de Deuteronômio. Olha, eu mato, mas eu faço viver. Sou eu que decido, sou eu que defino. É Deus que define todas as coisas na nossa vida. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. É Deus que tem todo o poder para nos erguer diante de um vale de ossos secos. É o Senhor que tem toda a autoridade na nossa vida. É o Senhor que tem todo o poder, é a palavra de Deus que tem todo o poder. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que este também não é só o estado de Israel, mas esse é o estado de toda a humanidade distante de Deus. O estado de um homem e de uma mulher que está distante de Deus é como um vale de ossos secos, mortos. Porque é isso que diz lá em Efésios 2:1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões. Esse é o estado do homem e da mulher sem Deus na vida, distante de Deus. É um vale de ossos secos.
é morte, é destruição. Não há vida sem Jesus. Não há vida sem o Evangelho. Não há vida sem a palavra de Deus. Isso é importantíssimo para nós, irmãos. Isso que está sendo pregado nesse mês de janeiro, de nós irmos à palavra de Deus e lê-la e aprendê-la e dedicá-la, é importantíssimo para nós. Porque sabe, muitas vezes a nossa vida tem dado errado porque nós distanciamos da palavra de Deus. Sabe por que estamos mortos muitas vezes espiritualmente? Porque nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, somente no domingo para vir na igreja. Mas a Bíblia, ela não é um utensílio que você coloca na sua estante para enfeitar. Não, a Bíblia foi feita para você usá-la. A Bíblia é a palavra de Deus. É isso que nós temos aprendido aqui pela manhã. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela não precisa ser atualizada. Ela é atual. Desde os tempos antigos ela é atual. Ela serve para qualquer momento da sua vida. Se você está triste, ela tem palavras de alegria para o seu coração. Se você está ferido, machucado, ela é o remédio para a sua alma. Se você está em guerra, vá para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá paz. Ela define a nossa vida. Ela nos dá o destino da nossa vida. Se nós atentarmos para a palavra de Deus e continuarmos nela, ela nos levará aos céus. Esse é o destino do homem e da mulher que atenta para a palavra de Deus. Mas se nós distanciarmos dela, seremos este vale de ossos secos. O povo de Israel estava nesse estado, porque distanciou da palavra de Deus. Distanciou da voz do Senhor. Distanciou do Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a voltar a esta palavra. Eu quero convidar você, eu quero impulsionar você nessa noite. Volte à palavra do Senhor. Volte à presença do Senhor. Volte. Renove as suas forças. Restaure as suas forças na palavra do Senhor. Agora, algo interessante é que a restauração não foi uma decisão do povo de Israel. O povo de Israel estava distante de Deus e continuou distante de Deus. Mas algo interessante que eu vejo nesse texto é que Deus decide restaurar. Foi Deus que chega para Ezequiel e toma uma visão e mostra o vale de ossos secos. É Deus que diz a Ezequiel, profetiza este vale de ossos secos. É Deus que diz, eu vou restaurar este povo. A intenção é de Deus, irmãos. A decisão é de Deus. Há uma decisão de Deus de renovar a nossa força. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que nos encontrou, nossos delitos e pecados. Não foi você que decidiu um dia. Não, é Deus que decidiu. É Deus que te buscou aonde você estava. É Deus que foi ao seu encontro. E eu não sei o estado que você está, mas é Deus também que vai até você nessa noite e restaura a sua força. E restaura a sua vida espiritual. É Deus que decide vir nessa noite e restaurar a sua vida. É Deus. Não há outro. Não há outro que pode fazer isso a não ser Deus. O pastor não pode. A igreja X não pode. Somente Deus. Ele decidiu. Ele quer. Diz a palavra de Deus, bem sei os pensamentos que tenho a vossos respeitos.
Pensamento de paz e não de guerra. Deus tem pensamentos bons para a sua vida. Ele decidiu. Ele quer. Agora, qual é o instrumento que Deus usa e utiliza para restaurar o povo de Israel? O primeiro instrumento nós encontramos no versículo 4, onde Jesus diz assim, Deus diz assim para Ezequiel: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O instrumento que Deus usa para vivificar aquele vale de ossos secos não foi a palavra de Ezequiel, não foi o profeta, não foi uma estrutura humana, mas a ferramenta, o instrumento que Deus utiliza para restaurar o povo dele é a sua palavra, é a Bíblia, é a sua orientação. Esse é o instrumento que Deus utiliza para reavivar a chama em nosso coração. Deus disse a Ezequiel, olha Ezequiel, diz a este vale de ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E o que acontece? Diz a palavra de Deus que quando ele começa a profetizar, um barulho acontece, os ossos começam a se juntar um ao outro, e cria-se nervos, e cria-se músculos, e cria-se pele, por causa da palavra de Deus. Deus chama os ossos à vida pela palavra de Deus. Não há outro instrumento para o cristão a não ser a palavra do Senhor. Não há outro meio de restauração. Não tem como a gente dar um jeitinho, é a palavra de Deus e mais alguma coisa. Não, a palavra de Deus ela é suficiente para nos dar vida. Você não precisa de mais nada, somente a palavra de Deus, para a sua vida ser restaurada. Porque foi isso que aconteceu neste vale de ossos secos, foi isso que aconteceu com o povo de Israel, um povo que estava distante de Deus, um povo que estava longe de Deus, um povo que estava morto, que tinha perdido a esperança. Só uma coisa Deus usou, foi a sua palavra, foi a sua voz, foi a sua orientação. E é dessa maneira que Deus faz tudo, é através da sua palavra. Tudo veio a existir pela palavra de Deus. Deus disse e houve. Deus disse faça e aconteceu. E foi executado. E é isso que nós precisamos, irmãos, para restaurar a nossa vida espiritual. É somente uma coisa, é a palavra de Deus. Você não precisa de música, você não precisa de uma orientação do homem, você não precisa de artifício humano, você precisa da palavra de Deus. Ah, mas eu vou para um congresso tal e lá eu vou voltar cheio de gás. Você pode voltar, mas se não tiver palavra de Deus lá, o gás acaba. Então mantenha-se na palavra de Deus. Continue na palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus, porque é ela que vivifica. Se queremos ser restaurados, precisamos pregar, precisamos de ouvir, precisamos da poderosa e valiosa palavra de Deus. Uma igreja não vive, irmãos, sem essa palavra. Nós não existimos sem essa palavra. Nós não podemos fazer nada sem essa palavra. Sem essa palavra, só é morte, só é destruição. O segundo instrumento que Deus utiliza
segundo instrumento que Deus utiliza para restaurar o seu povo é o Espírito Santo. Versículo 5 diz: assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 9: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. O Espírito Santo, ele é essa ferramenta que dá vida, que nos vivifica. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. Sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo nós não movemos. Sem o Espírito Santo continuamos mortos. Precisamos do Espírito trazer em nós a vida. Ele precisa vir sobre nós e nos vivificar. Sem o Espírito Santo, a Bíblia passa a ser somente mais um livro. Os versículos, os textos, somente são palavras vagas. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele vivifica essa palavra. Nós temos esse texto da palavra saltando aos nossos olhos. O Espírito Santo trabalhando dentro de nós essa palavra. Nós dependemos do Espírito Santo para ser restaurados. O Espírito Santo é quem nos regenera. Ele é quem nos convence do pecado. É pelo Espírito Santo que nós somos batizados no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos dá a vida. Se você foi batizado num dia, eu quero te dizer, você tem um dom. Você foi inserido no corpo de Cristo. Isso é o Espírito Santo que nos conecta ao corpo. E aquele que está ligado no corpo tem vida. A partir do momento que você sai deste corpo, que é a igreja de Cristo, você morre, você padece. Mas quando nós vamos até o Espírito Santo, quando nós obedecemos a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos conecta à igreja, ao corpo de Cristo, e aí nós temos vida, através do corpo, pelo Espírito Santo. Deus nos conecta, o Espírito Santo nos faz essa conexão. Nós precisamos do Espírito Santo, é esse instrumento maravilhoso, essa pessoa, este amigo, este consolador, que vem sobre nós e nos faz nos levantar e restaura a nossa força. É isso que diz lá em Efésios, no capítulo 6. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é a força do Senhor? É o Espírito Santo, é o Dunamis, é o poder de Deus operando, é o Espírito Santo que opera e nos vivifica, nos transforma, nos levanta. Então vamos para Ele, porque Ele é fundamental para nossas vidas. E quando a palavra de Deus vem, e quando o Espírito Santo de Deus vem, acontece vida. Eu não sei como você está, mas se você estiver sem espiritualidade, fraco espiritualmente, eu lamento te dizer, falta um desses instrumentos na sua vida. Está faltando a palavra, ou está faltando o Espírito Santo? E eu quero te convidar a você pedir isso nessa noite. Porque aquele que pede o Espírito Santo, ele vem. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra.
Aquele que bate, a porta abre. E essa ferramenta que é a palavra de Deus já está na sua disposição. Você não precisa de um pastor para utilizar a palavra de Deus. Você não precisa de um líder religioso para você ir à palavra de Deus. Está aí, à sua disposição, ao seu deleite. Então vá, como foi dito pela Érica. Não é nenhuma vantagem você dizer que eu li a Bíblia toda. Não é vantagem, é obrigação. Você é filho. Você é discípulo. O discípulo obedece. O discípulo acata. O discípulo quer saber tudo do mestre. O filho quer saber tudo do pai. O servo quer saber tudo do seu Senhor. E nós somos tudo isso. Nós somos discípulos, nós somos filhos e nós somos servos. Vamos à palavra de Deus, irmão. Não perca tempo. Não se afaste dela. Porque sem ela, nós vamos estar nesse estado de Israel, que é morte, que é estar sem esperança. Nós não temos rumo, não temos direção sem a palavra de Deus. Não tem sentido a vida sem a palavra de Deus. Porque com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo, eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho um foco, eu tenho um destino, eu tenho um rumo, eu tenho direção com a palavra de Deus. Sem ela, qual é o seu destino? Qual a sua origem? Sem o Espírito Santo, para onde você vai? Não foi isso que diz a palavra de Deus? Para onde irei, Senhor? Para onde me ausentarei? Porque se eu subo até o mais altos céus, ali tu estás. Se eu desço até o mais profundo abismo, ali tu me encontras. Nós podemos até tentar fugir de Deus, mas Ele sempre nos encontra. Você pode até estar morto espiritualmente, mas Ele está ali te olhando. Ele utiliza da sua palavra para te erguer de onde você estiver. Não importa quanto tempo você está. O importante é que Deus já decidiu. Deus quer. E a pergunta é: você quer sair de onde você está? Você quer sair desse estado de morte? Você precisa da palavra de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Vamos ficar de pé nessa noite.